Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu não escrevi o texto que eu vou falar para vocês, eu não peguei versículos e eu vou falar livremente e quero orar com vocês, fazendo uma oração que eu mesma faria se estivesse estudando. Acredito que muitas pessoas têm dificuldade de orar porque, em primeiro lugar, não acham que isso é um ritual, acham que existe uma maneira certa de fazer, acham que existe um linguajar necessariamente rebuscado para que a gente possa se comunicar com Deus. E, na verdade, tudo que Deus quer é conversar com você nos termos que você conseguir falar, né? Deus, ele se interessa desde coisas bem pequenas da sua vida até coisas grandes, né? E Deus, ele quer conversar com você sobre o que você quiser conversar. E muita gente fala em reza, muita gente fala em oração. E eu prefiro me referir a isso como uma conversa. Deus, ele já te ama, independentemente de você falar com ele ou não. Eu tenho um filho de 1 ano de idade e ele não fala, mas eu já amo ele incondicionalmente. E eu morro de vontade de chegar o dia em que eu vou conversar com ele, em que a gente vai ter uma conversa sobre as coisas que ele gosta, sobre os interesses dele. E vai ser muito bom. Eu vou me alegrar muito, né, em ver ele falando comigo, me contando as coisas dele. E eu acredito muito que Deus, né, nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagine Deus, né, que é Deus. Então imagine Deus, como Ele quer falar com você, né, como Ele quer saber das coisas que te interessam, das coisas que te preocupam, das coisas que... Enfim, que essa conversa com Deus não seja uma barganha, no sentido de Deus, por favor, faz isso por mim. Que essa conversa com Deus não seja só pedidos, que contenha também agradecimentos, que contenha preocupações, que contenha desabafos, que contenha reclamações, que contenha brigas, que contenha derrame mesmo, que contenha descanso nele, que contenha se espalhar na presença de Deus, né? E já fui perguntada como é que se ora, né, a Deus por essa questão dos estudos. E percebo que muita gente tem receio em iniciar isso que seria chamado de oração. E que eu particularmente gosto de chamar mais de conversa mesmo, né? E eu já tive muitas conversas com Deus, eu já tive muitas brigas com Ele e já questionei Ele demais. É Jó mesmo, né? O livro de Jó, se você tiver a oportunidade de ler, você vai observar que Jó foi uma pessoa que questionou a Deus, né? E Deus, ele depois dá uma resposta, né, enorme a Jó. E depois Jó fica constrangido, né, com a resposta de Deus, que mostra simplesmente a grandeza dele. Então, converse com Deus. E, bem, eu quero deixar aqui um pouquinho para vocês um exemplo, né? Um exemplo de oração, um exemplo de conversa com Deus. Queria muito que vocês pudessem captar a ideia de que Deus não está interessado em conversas coloquiais, em conversas rebuscadas. Ele não exige que você fale, ó Deus, porque vós sabeis que o Senhor que está nos céus, né? Deus, ele quer te escutar da maneira que você gosta de falar, né? Ele quer te escutar com o teu sotaque, com o teu jeito, né? Já vi muita gente orar se referindo a Deus como tu sabe, Deus, né? Então, assim, não tem problema, sabe? A gente precisa desmistificar a questão de falar com Deus, né? A gente não precisa de rituais, não precisa acender uma vela, a gente não precisa se ajoelhar, até sentar no milho, a gente não precisa que doa, que sangre, que seja uma coisa chata, que seja uma coisa dolorosa, que seja uma coisa maçante, que seja uma coisa difícil de fazer. Deus, ele não quer isso, sabe? Eu muitas vezes já orei, né, como se Deus estivesse simplesmente sentado no chão ao meu lado,
sabe? Como se Jesus Cristo estivesse ali, sentado no chão comigo, porque muitas vezes eu gosto de sentar no chão, né? E também costumo orar de olhos abertos, falando em voz alta, né? Então eu várias vezes sentei no chão, né, do meu quarto e começava a falar com Deus, né? E dizia assim: Deus, eu não sei o que está acontecendo, eu não tô com vontade de estudar, eu me sinto perdida, eu já estudei tanto, eu não sei por que tantas vezes deu errado, eu não sei por que tantas vezes eu reprovei por motivos que eu não entendo, eu não sei por que eu não passei para a segunda fase por um ponto, eu não passei para a segunda fase por uma troca de gabarito, eu não entendo, eu não consigo aceitar, o Senhor sabe que eu venho me esforçando, o Senhor sabe que eu quero alcançar lugares sem passar por cima de ninguém, eu quero fazer tudo da forma correta, através do meu mérito. Parece que acontece para as outras pessoas, parece mais também que acontece para pessoas que não têm um relacionamento com o Senhor. E eu que busco ao Senhor, eu que confio no teu propósito para mim, eu não consigo, parece mais que alguma coisa tá travada e eu não entendo, isso me desmotiva e eu não tenho forças, Pai, eu só sei dizer que dói. Muitas vezes eu disse a Deus que tava doendo, sabe, que eu não aguentava mais, que eu tava com medo de entrar numa depressão, que minhas esperanças já estavam indo embora. Muitas vezes eu disse a Deus que eu ia começar a pensar no plano B. Muitas vezes eu disse a Deus que mais um Natal estava chegando e eu estava com vergonha da minha família, porque eu sabia que iam perguntar como é que estavam meus estudos, que mais uma vez eu não ia ter nada para dizer e pedi a Deus efetivamente forças. Dizia a Deus, eu preciso da tua força em mim, porque sozinha eu não consigo. Eu não tô com vontade de estudar, eu não consigo ver adiante, eu não consigo acreditar que efetivamente eu vou passar, acreditar em mim, acreditar no Senhor, né? Eu não consigo, Deus, eu não consigo, sabe? O Senhor tá sendo injusto comigo, muitas pessoas que não confiam no Senhor estão passando. Por que o Senhor tá fazendo isso comigo? Por que o Senhor tá me fazendo esperar tanto? Eu lembro de vezes que eu passei 1 hora sentada no chão, só desabafando com Deus, sabe? E só sei que depois eu ficava um pouco em silêncio ali, na presença de Deus, sentindo a presença dele. Muitas vezes vinha alguns insights assim, vinha algumas ideias. Muitas vezes eu sentia como se Deus estivesse falando comigo alguma coisa, no sentido, muitas vezes eu já ouvi Deus dizer, espere, espere, e muitas vezes era só isso que eu ouvia, né? Mas mesmo assim, esse espere me enchia de esperança. E eu me levantava do chão, né, me sentindo bem mais leve, enxugava minhas lágrimas, porque sim, eu chorava ali quando eu estava orando na presença de Deus, procurava me derramar realmente, falar tudo que eu estava sentindo e naturalmente eu chorava, como dizem, aos pés de Deus. E muitas vezes eu sussurrava até de chorar, parecia uma criança chorando, baixava minha cabeça e sentia como se eu estivesse na palma da mão de Deus, sabe? Chorando lá, num lugar de conforto, num lugar seguro, num lugar em que Ele estava cuidando de mim, sabe? E é isso. Eu terminava a minha oração, eu sempre falava em nome de Jesus, sabe? O meu Senhor e Salvador, porque eu acredito sim que quando a gente fala e admite que o Senhor Jesus, né, que Jesus Cristo, que nasceu lá em Nazaré, Ele é o Senhor das nossas vidas, eu acredito que isso tem poder. E eu falava sempre, né, Deus, me ajuda porque sozinha eu não consigo, me dá forças, fortalece os meus ombros para eu continuar na luta, que o Senhor possa de fato me dar forças para lembrar o que eu for estudar, para eu me concentrar na hora que eu estiver estudando, para que na hora da prova o meu nervosismo não me leve a um branco, para que eu possa entender as reprovações, para que eu possa discernir quais provas eu devo ir fazer e quais provas eu não devo ir fazer, para que o Senhor possa me ajudar a não entrar numa depressão e se eu entrar, que o Senhor possa me ajudar dentro dela, a sair dela. Então eu orava muito e conversava com Deus sobre essas coisas, né? E muitas vezes eu precisei tirar aquele dia sem estudar, né? Quando aconteceu esses dias de
de muito choro, de muita conversa com Deus, eu decidia simplesmente não estudar naquele dia. E, bom, geralmente no outro dia eu me sentia bem novamente para voltar a estudar. Eu não sabia explicar, mas eu já estava bem de novo para voltar a estudar. Então, eu acredito sim no poder da oração, da conversa com Deus. O próprio Jesus, ele se retirou várias vezes para conversar com Deus. E por que nós não faríamos o mesmo, não é verdade? Então eu quero aqui convidar você, hoje, a fazer uma oração, a ter uma conversa com Deus. Seja sobre o que for. Deus, ele se interessa pelo que você se interessa. Da mesma forma que eu tô louca para saber sobre o que o meu filho vai se interessar e eu tô louca para conversar com ele sobre isso, sobre o que ele quiser conversar. E Deus, ele tá esperando você conversar com ele. E você vai ver coisas maravilhosas acontecerem. Isso eu te garanto, porque eu garanto o nome de Deus. Então é isso. Convite feito. Espero que você, concurseiro, possa ter essa experiência maravilhosa que eu tive. Porque apesar de a gente, às vezes, ver pessoas que passam sem um relacionamento com Deus, eu acredito que Deus também ama essas pessoas. Mas passar com Deus é uma experiência incrível, incrível. Isso eu garanto a vocês. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês possam fazer uma oração após esse vídeo. E até o próximo vídeo. Deus os abençoe.